e textos informativos. Okay? Acredito que todos nós aqui, a partir do ensino primário, já tivemos algumas aulas de leitura com a professora de língua portuguesa. Na quarta classe, precisamente na quinta, sexta, ensino primário, as aulas de língua portuguesa estão muito voltadas para leitura e interpretação de texto. Esse tipo de texto são conhecidos como textos literários. Okay? Textos que têm um autor, okay? Alguém que escreveu, pensou, imaginou, escreveu histórias e colocou no livro. E nas escolas, recorrem-se a esses textos para ensinar os meninos como devem ler e escrever corretamente. Isto porque uma criança, quando lê, aquilo que ele lê fica na mente dela. Ou seja, uma criança é um ser com capacidade de memorizar aquilo que ele lê. Uma criança não tem preocupação, não tem ocupações como um adulto. Por isso, a memória de uma criança e a memória de uma pessoa adulta tem muita diferença. A criança consegue captar as informações, a criança consegue captar as mensagens muito rápido em relação a uma pessoa adulta, por falta das preocupações que ela tem. Por isso, no ensino primário, as aulas de leitura e interpretação do texto são muito recomendadas. Ok. Texto literário. O que é isso? Um texto literário não é nada mais que uma história escrita por um autor, uma história imaginária, uma história semelhante a um fato verídico. Okay? No texto literário, nós temos as personagens, nós temos a ação, nós temos o espaço, nós temos o tempo, nós temos o contexto, nós temos o enredo. No texto literário, a história é contada de forma livre, de forma subjetiva, ou seja, cada autor, cada pessoa, cada escritor que escreve a sua história pensa da forma dele que ele escreve. Ele escreve de forma livre. Por isso, podemos constatar, quando consultamos alguns livros de escritores que nós conhecemos, e agora, particularmente, temos os escritores de renome, no caso do grande escritor angolano, Pepe Tela, okay? O falecido Wayne Chico, okay? Agualusa, o angolano que vive em Portugal. Temos escritores bastante conhecidos em Angola, okay? Que escrevem vários textos literários, várias histórias, que podemos constatar muitos fatos, mas cada um com sua subjetividade, cada um escreve da mesma forma que ele pensa. Quando falamos de textos literários, estamos a falar exatamente de 3 tipos de categorias. Esses 3 tipos de categorias são conhecidos primeiro como narrativo, lírico, dramático. Na medida que eu vou falando, quem tiver alguma pergunta, alguma questão para fazer, estejam à vontade. Ok. O texto narrativo é um tipo de texto
em que a história é contada de forma bastante extensa, de forma bastante longa. Ou seja, os textos narrativos são histórias escritas por um autor em que ele imagina aquilo que ele vivenciou, ou pensar que isso é meu. aquilo que alguém Pensar que é mesmo assim, vou fazer vídeo. colocando várias personagens, mas cada um com sua particularidade de história. Quando falamos de texto narrativo, estamos a falar de histórias de romance, estamos a falar de contos, estamos a falar de novelas, estamos a falar de epopeia ou texto épico. Romance são aquelas histórias em que nós podemos assistir de forma de filmes no cinema. Aquelas histórias que nós gostamos de ver, em que, por exemplo, temos um homem e uma mulher que se apaixonam, por exemplo. O filme de Titanic é um exemplo de romance de muito sucesso, muito conhecido. Romeu e Julieta, muito bom. São tipos de romance que mundialmente são bastante conhecidos. São histórias de sucesso. Okay? É o romance. Os filmes de ação em que temos lutas, temos conflitos. Okay? Alguém envolve-se num negócio sujo, por exemplo, numa máfia, tráfico de drogas. Isso é brincadeira. Sai tiroteio, conflito, luta entre as personagens. É um tipo também de romance. O conto são aquelas histórias populares, aqueles fatos que acontecem, por exemplo, numa aldeia. Temos o velho Caneco, por exemplo, tem a sua lavra, okay? O velho João tem a sua fazenda, onde cria os animais, tem uma gaiola, por exemplo, onde ele coloca algumas galinhas, por exemplo. São chamados de conto ou simplesmente fábulas. Aquelas histórias em que temos ouvido, por exemplo, no Rio Kwanza, por exemplo, na margem do Rio Kwanza, algum jacaré, algum grupo de jacaré, por exemplo, que ameaçam a vida do povo que vive nas margens desse rio, são chamados de fábulas, são chamados de contos. Se vocês prestarem bastante atenção, se vocês ainda se lembram, no primeiro semestre lemos um texto em que, no mesmo texto, verificamos que havia um senhor que criava as suas galinhas e esse senhor foi visitado por um amigo e esse senhor não queria que o seu amigo tivesse também partilhado as suas galinhas com ele. Esse tipo de história é um dos exemplos de conto. Essa história está incluída aqui, é um conto. Novela, todos nós aqui assistimos as novelas. Quem não assiste? As novelas que nós assistimos pela televisão pública de agora, as novelas, as histórias de novelas que nós assistimos pela televisão Francisca, são os exemplos bem conhecidos de novelas. São histórias escritas. Tem um autor, alguém vai para fazer vídeo, vai um chão. escreveu aquilo. E aquilo foi gravado. Simão, Já assisti muitas novelas brasileiras. E amor. sem brincadeira, A todos que estão a assistir as novelas. vai lá mesmo. Está incluindo nessa categoria. São histórias narrativas. As novelas estão incluídas nessa categoria. São textos narrativos. E quando falamos de
onde há rio, onde há montanha, onde há animais selvagens. Epopeia, o exemplo de epopeia, podemos dar o exemplo de aquela série de Rainha Chita, não sei se aquela história foi ensinada, foi gravada no meio ambiente natural, okay? Numa selva, numa aldeia, onde havia populações, onde havia animais selvagens, onde havia rios. A história de Shaka Zulu, não sei se vocês já ouviram. Shaka Zulu é uma história de um rei, okay? Numa região em África, Shaka Zulu, em que esse rei foi considerado como um herói porque ele lutou contra outras forças coloniais que queriam colonizar de forma agressiva, maltratar, torturar o povo africano. Então, o Shaka Zulu, a história de Shaka Zulu, resumidamente, conta sobre os encontros feitos desse rei de África. Falando de romance, conto, novela e epopeia, estamos a falar dessa categoria aqui, okay? Questionando aqui. Esse tipo de texto, esse tipo de categoria, texto lírico, tem a ver com a poesia. Quando falamos de poesia, estamos a falar de quê exatamente? Poesia. Quando estamos a falar de poesia, estamos a falar de quê exatamente? Só poema, mas o que exatamente? Um texto lírico é nada mais que um texto escrito em forma de versos. Versos são linhas curtas de palavras. Versos são segmentos de frases, palavras, escritas de forma a exaltar, a exprimir aquilo que está dentro da pessoa, a exprimir, a exclamar os sentimentos íntimos da pessoa. No texto lírico, nós, ao lermos, podemos notar o pensamento de quem escreveu, os sentimentos mais íntimos da pessoa. Se a pessoa escreve uma história de amor fracassado, uma história de tristeza, okay? A pessoa estava bastante apaixonada, okay? Por alguém, esse sentimento, esse relacionamento não deu certo, okay? Fracassou, causou angústia. Essa história pode ser escrita em forma de verso, okay? Chamamos de texto lírico. E essa história escrita pode ser entoada em forma de canção. As músicas que nós ouvimos, principalmente aquelas músicas de história de amor, são textos líricos. Os cantores que nós gostamos de ouvir sobre as músicas dele, aquelas músicas que criam um sentimento, basta começarmos a ouvir, desperta em nós alguns sentimentos. Essas músicas, em forma de escrita, são textos líricos. Nos textos líricos, nota-se a expressão de sentimentos de quem realmente escreveu a história de música. E o texto dramático é um tipo de categoria. Texto dramático é um tipo de categoria em que as histórias são escritas e representadas em salas de espetáculo. Os textos dramáticos são aquelas histórias escritas
encenadas nos palcos. Os textos dramáticos são aquelas histórias escritas representadas nos palcos, salas de espetáculo. Temos o teatro. Alguns de nós aqui já assistimos um teatro, uma sala de espetáculo. A comédia, aquela encenação em que todo mundo põe-se a rir quando está a ouvir. Okay? As peças dos Tunésas, conversas no quintal, não sei se alguém se lembra, já não passa pela TPA, conversas no quintal. Aquelas histórias são histórias escritas para fazer rir as pessoas, para entreter as pessoas, fazendo rir. São colocadas nesta categoria de textos dramáticos. São textos dramáticos. Farsa, stand-up comedy em inglês. Stand-up comedy. Aquelas histórias de humor, exatamente, em que o artista representa um fato da atualidade, uma história, um acontecimento que está a ocorrer na sociedade, em forma de crítica, comediante, fazendo rir a pessoa, mas ele representa a realidade. No texto dramático, precisamente a comédia, o artista, ou seja, o ator, ao representar essa história, ele pode fazer rir da pessoa, mas aquela história que ele conta é uma história relacionada à realidade social. É uma história relacionada à realidade social. Ok. De forma resumida, quando falamos de textos literários, estamos a falar de histórias escritas dessas tipologias. Antes de chegarmos aos textos informativos, não sei se alguém queria perguntar algo, não sei se alguém tem alguma coisa para fazer. Alguém queria perguntar? Alguém queria perguntar? Pergunta então. Alguém tem uma pergunta a fazer? Acho que ele vai publicar isso em segundo. Dúvida. Quando falamos de romance, não se agora, quando falamos de romance, pensamos que o romance só está voltada para uma história de paixão, uma história de amor. Não. Uma história onde há lutas, onde há intrigas, onde há disputa, por exemplo, ok? Duas personagens disputam herança de dinheiro, por exemplo, não se entende, sai luta, o outro mata, ok? Comete assassinato, mata o outro. Também são romance. Romance de personagem. Romance de ação. Romance não só é uma história de paixão, uma história de amor. Também histórias de intrigas, lutas. Okay? São romances de ação. Os filmes de ação que nós assistimos são exemplos bastante claros de romance de ação. Okay? Onde dois amigos entram em conflito, não se entendem, pronto, um acaba por matar o outro. É um romance também de ação. Sim. São histórias bastante longas, histórias bastante complexas, em que podemos verificar os fatos, os acontecimentos, não só ocorrem num único lugar, mas sim varias. No romance, no filme, por exemplo, quando estamos a assistir filme, não vimos, não assistimos as ações acontecerem num único lugar e não. Ok? No filme, por exemplo, vemos atores num lugar, num outro lugar, viaja, vai para um
varia, são complexas. Professor, dá uma história um pouco mais. Não, depende do tipo de história, que tipo de história, ok? Epopeia, por exemplo, é uma história escrita, mas não é um romance. Epopeia, só num ambiente natural, onde há animais selvagens, onde há livros,